Marcos, capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Uma história que nós bem conhecemos, quando Jesus perdoa e cura um paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Texto maravilhoso, não é verdade, irmãos? Onde Jesus, ele cura esse paralítico. Estava lendo essa passagem e me lembrei que num domingo desses o irmão Leosvaldo pregou na igreja sobre essa passagem, né, da cura desse paralítico, trazido por 4 amigos, por 4 companheiros. Irmãos, a casa que teve as suas telhas arrancadas para passar esse paralítico, dá-nos a entender que, segundo Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13, que esta casa era a casa de Jesus. A palavra de Deus diz que ele foi para a sua residência em Mateus, que ele foi residir. E foi por aquele telhado que eles passaram esse paralítico. Mesmo Jesus tendo o seu ministério itinerante, né, de ficar para lá e para cá, pregando em vários lugares, dá-nos a entender que ele tinha a sua casa. E estrategicamente era ali em Cafarnaum, porque era uma rota de ligação entre muitos lugares, e sempre Jesus passava ali para descansar em sua residência. A pergunta é, irmão, você permitiria alguém arrancar o telhado da sua casa para que um milagre pudesse acontecer? Porque quando Jesus é o dono da casa, as coisas mudam. Quando Jesus está na casa, algo acontece, e é o que vamos ver nesta palavra. A primeira pergunta que eu quero fazer, para pensar um pouco, junto com os irmãos, é: Jesus é o dono da sua casa? Jesus é o dono das nossas casas? Quem é o Senhor das nossas casas? Eu gosto de, quando está orando, falar: Senhor, continua sendo o Senhor das nossas casas. Porque a Bíblia diz que se Ele não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então Jesus
deve sempre ser o Senhor da nossa casa, ser o dono da nossa casa. Então nós vamos aprender aqui o que acontece quando Jesus é o dono da nossa casa. Versículos 2 e 3, nós vamos perceber, lendo, que a presença de Jesus, ela aproxima as pessoas. Por que muitos lares divididos? Por que famílias dentro de uma só casa tão divididas? Diz o texto, versículos 2 e 3, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, mas o texto diz que ali tinha tanta gente, que não dava para passar nem na porta, estava super lotado. A presença de Jesus aproxima as pessoas. Todos que souberam que Jesus estava em casa, foram ao lugar, e 4 amigos, então diz o texto, se juntaram para ajudar um paralítico, até chegar perto do mestre. Certamente, irmãos, eles conheciam esse rapaz, certamente, quem sabe, eram amigos desse rapaz, e condoeram em seu coração e pensaram, se nós levarmos ele até o mestre, pode acontecer algo especial para a vida dele. Então, quando Jesus é o dono da casa, o que nós entendemos? As pessoas sentem amor de Deus e se aproximam. A presença de Jesus faz com que as pessoas sintam mais amor para se aproximarem. Uma casa que não tem o Senhor, ou que o Senhor é apenas um visitante, aquela casa que recebe Jesus como um hóspede para 1, 2 ou 3 dias, só quando está precisando dele, né? Aquela casa que fala assim, Jesus, fica aqui, aí quando a enfermidade sarar, se o Senhor quiser ir, pode ir, né? Quando o Senhor resolver os meus problemas, aí o Senhor pode ir. O amor de Deus, o amor entre essas pessoas não está em evidência, e também não tem o amor de Deus na casa em que o Senhor Jesus é só hóspede. O Senhor Jesus não quer ser só hóspede, Ele quer ser o dono das nossas casas, o dono dos nossos lares. Onde Jesus não está, há desunião. Jesus se aproxima de nós, ou Jesus entra nas nossas casas, sendo Jesus o dono das nossas casas, as pessoas se aproximam. Onde há mais oração, as pessoas se aproximam. Onde há mais cântico de louvor, as pessoas se aproximam. Não é um hábito, é um bom costume de estar orando, e quando não faz, faz falta, não é verdade? Quando você cria aquele costume de fazer a oração naquela hora, naquele lugar, se você não fizer, se sente falta. É como o nosso corpo, né, irmão Paulo, que acostumou a caminhar, quando você não vai caminhar, você sente falta, o seu dia fica ruim. Quem corre, quando você não corre, fica ruim aquele dia, é o costume. Quando a pessoa tem o hábito, o bom costume de orar, se não orar, o dia não fica legal. E isso significa que o Senhor Jesus é o dono das nossas casas, quando nós sentimos falta dessa comunhão e dessa unidade dentro de casa. Segundo, versículo 4, Jesus é a saída em busca de uma solução. As pessoas iam ali, se ajuntavam para ter os seus problemas solucionados, porque Jesus estava ali. O texto diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o que eles fizeram? Descobriram o eirado no ponto correspondente, descobriram no telhado, né? Um ponto correspondente em que Jesus estava aqui, ele está aqui assim, vamos abrir aqui, e quando abriram, Jesus estava aqui, desceram o leito nos pés de Jesus, no ponto em que estava Jesus, eles fizeram uma abertura e desceram ali, o leito onde estava o leito onde estava o doente, diz a palavra do Senhor. Irmãos, quando os 4 amigos do paralítico, eles viram que não havia passagem pelas portas e nem janelas, devido a tantas pessoas, a multidão que superlotavam, eles tiveram uma ideia, vamos então passar por cima.
Vamos subir no telhado. E os telhados eram feitos de capim, de mato, com barro, né? E abriram ali em cima. A gente pode até fazer uma analogia, irmãos. A nossa resposta está no alto. A nossa resposta está em cima. Mas nós precisamos descer aos pés do Mestre, descer aos pés do Senhor. Embora pareça que seja o caminho mais difícil, na verdade, devemos ir até Jesus, porque às vezes não é tão fácil como nós pregamos no domingo passado, como aqueles homens que fizeram isso. Quando Jesus é o dono da casa, sempre tem uma solução para os problemas. Quando Jesus é o dono da nossa casa, tem solução sim, Ele não está ali à toa. Mas quando Jesus é apenas uma visita, a família fica confusa, sem saber para onde ir, fica confusa, sem saber o que fazer, e busca ajuda de um, busca ajuda de outro, pede oração a um, pede oração a outro. Jesus é a solução quando Ele é o dono dessa casa. A cura, a milagres. Uma terceira questão interessante que a gente percebe no texto, está no versículo 5. Olha como Jesus transforma o ambiente através da fé. Diz o texto assim: vendo-lhes a fé. Jesus observou que não passaram pela porta. Jesus observou que não passaram como a mulher do fluxo de sangue vai passar depois no meio da multidão, engateando, e foi lá e tocou na barra do vestido. Jesus percebeu que eles não passaram empurrando as pessoas, mas eu penso em Jesus olhando para cima e vendo aquela maca descendo com aquele paralítico amarrado por cima e colocado aos pés dele. Então Jesus olha, está superlotada a casa, e Jesus vê a fé deles. A atitude dos 4 amigos do paralítico foi vista por Jesus como um ato de fé. Eu lembro de Tiago falando no versículo 26 do seu capítulo 2, na sua carta, que a fé sem obra é morta. Adiantava nada os 4 amigos também terem fé que Jesus ia fazer se não fizesse nada, ficasse lá fora esperando. E um teólogo diz que uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Eles tinham fé para levar o paralítico lá, e fizeram isso. Eles acreditaram que seria possível chegar até Jesus, e principalmente, não somente chegar, eles tinham fé que Jesus ia curar, que a atitude deles não ia ser em vão, que o serviço deles não ia ser um serviço perdido, que ia acontecer. Mas, querido, a casa que não tem Jesus é um ambiente triste, é um ambiente de confusão, é um ambiente de muitos problemas. Mas quando Jesus é o dono da casa, quando Jesus é o Senhor da casa, o ambiente é um ambiente de fé, o ambiente é um ambiente de convicção, é um ambiente de certeza. Ontem eu conversava com um irmão, e ele teve Covid. Eu perguntei se ele ficou com medo. Ele falou que antes, há um tempo atrás, ele tinha medo, mas dessa vez ele não teve medo. Diz ele que entregou a vida dele nas mãos do Senhor e falou: se for minha hora, Deus, o Senhor pode me levar, eu não estou com medo. Diz ele que tem fé e sabe para onde vai quando ele partir, que serve ao Senhor. Então o ambiente em que Jesus está é um ambiente de fé, que promove maravilhas de Deus. E para que a fé esteja em nossa casa, irmãos, é preciso levar a palavra de Deus que gera fé para dentro das nossas casas. Eu preciso analisar a palavra de Deus dentro das nossas casas. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, vem pela palavra. É através dela que tudo é transformado. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E isso não acontece se o Senhor Jesus não for o Senhor das nossas casas.
Jesus viu a fé desses homens. 4, Jesus nos ensina nesse texto sobre o perdão. Jesus disse ao paralítico: filho, eu perdoo os seus pecados estão perdoados agora. Então houve ali um alarido, houve um questionamento por parte dos religiosos que disseram: ele está blasfemando, quem pode perdoar pecado é só Deus. Mas esse texto é interessante, irmãos, que Jesus ele mostra claramente que Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Deus. A reação de Jesus ao ver o homem sofrendo foi declarar o perdão dos seus pecados, porque Jesus está interessado na alma desse rapaz. Jesus veio para salvar o perdido, Ele não veio só para curar, Ele não veio só para uma restauração física, Ele não veio só para ser o curador ou para ser um curandeiro. Jesus veio para ser o salvador. Então Ele perdoa. O problema maior daquele homem era na sua alma, era uma paralisia espiritual. Então Jesus fala: os seus pecados estão sendo perdoados agora. Para a sociedade da época, uma enfermidade era consequência de pecado, principalmente daquele jeito. Está em João capítulo 9. Querido, Jerusalém, nesse contexto, nessa época, era uma cidade considerada uma cidade de doentes, uma cidade de pobres e doentes. 95% da população de Jerusalém, dessa região, nessa época, eram pobres e não tinham nenhum bem sequer. E o que eles colhiam, o que eles conseguiam pescar ou plantar e colher, só para o templo, eles devolviam 1/5. Se eles pegassem lá 50 quilos de peixes, eles ficavam só com 10. 40 quilos ia para o templo, e desses 10 quilos de peixe que ficava, tirava para Roma um imposto ainda. Zaqueu ia lá e cobrava ainda os outros. E o povo vivia nesse contexto. E eles pensavam: não, os doentes é um problema de pecado. Mas para Jesus o importante é o perdão. Da mesma forma, irmão, numa casa onde Jesus é apenas um visitante, apenas um curandeiro, as pessoas até pedem o perdão, porém não aprendem com Jesus que Ele não veio só para isso, que Ele veio para perdoar, que Ele veio para salvar, que Ele veio para restaurar, não só para curar doente. Mateus capítulo 6, versículo 12, diz: não há condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, desculpa, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mateus 6, 12, Jesus nos fala de perdão, o poder transformador do seu perdão. Versículos 6 e 7 do texto que estamos conversando, diz que Jesus ele nos defende de toda condenação. Veja como ele diz: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que este fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? Então Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Olha como Jesus vai defender agora esse paralítico. Estou fazendo isso, eu estou perdoando para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Qual que é mais fácil para vocês? Falar os seus pecados estão perdoados ou mandar ele se levantar e andar? Daí então ninguém falou nada. Enquanto Jesus estava ali abençoando o paralítico, alguns escribas, irmãos, estavam criticando, alguns estavam ali com críticas. Olha, que ali tinha pessoas para criticar. Mas na casa
de Jesus não pode, na casa onde está Jesus, onde Jesus é o dono, ele não deixa a crítica prevalecer. Mesmo que alguém esteja com pensamentos e palavras discordando do que ele faz, duvidando do que o Senhor é capaz de fazer, o mestre defende. Ele é o único que sabe todas as coisas, sabe o que passa nas mentes, sabe o que passa nos corações, e não tem como fazer crítica, não tem como a crítica continuar onde Jesus está, porque Ele nos defende, a palavra defende, Ele é o advogado, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor. Por isso que Ele repreendeu a incredulidade dos escribas. Agora, a casa que não tem o Senhor Jesus, ali tem a religiosidade, e a religiosidade toma o lugar como moralismo, cobranças, coisas que não são frutos de fé. Jesus, se Ele é o dono das nossas casas, Ele te defende, Ele toma as suas dores, Ele toma a sua causa. Jesus nos defende quando Ele é o dono das nossas casas. Uma outra, irmãos, está no versículo 9. Não existe nada difícil para Jesus, porque Ele faz a pergunta: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Para vocês, qual que é mais fácil? Então Jesus, ele dá uma resposta aos religiosos que assistiam ali a cena em sua casa. Ele fala que não tem nada impossível, nada difícil para Deus. Se eles estavam acostumados apenas com discursos, acostumados só com palavras, agora eles vão ver atitudes, poder nas palavras do Senhor. Da mesma forma, irmãos, os amigos do paralítico, não acharam difícil subir no telhado, abrir ali aquela passagem. Então Jesus, olha a cena, olhou a fé desses rapazes, perdoou o pecado, repreende os escribas e cura o paralítico. Nada é difícil, nada é impossível numa casa onde Jesus é o dono, onde Jesus é o Senhor. Não há nada impossível. Ele realiza as coisas que para nós é impossível. Na minha casa ainda tem pessoas que precisam se converter, mas se na sua casa Jesus é o Senhor, isso não é impossível, isso não é difícil para Deus. Continue pedindo, continue buscando, intercedendo, clamando, que no momento certo o Senhor vai fazer a obra. Na minha casa chegou um mal, uma enfermidade. Se o Senhor Jesus é o Senhor da sua casa, não é difícil para Ele curar, repreender. E ainda que Ele não cure agora, Ele toma a direção de tudo e coloca as mãos sobre o medicamento. Jesus não vê dificuldades quando Ele é o dono da nossa casa. Quando nós declaramos, Senhor, o Senhor é o dono da minha casa. E ali então Jesus ordena o milagre, no versículos 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Ele então vai dizer agora para o paralítico: eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, toma o seu leito e vai para a sua casa. Que interessante, querido, um homem que sai de casa, irmãos, carregado. Um homem que é levado até Jesus carregado. Um homem que sai de casa cheio de pecados, que é levado até Jesus pecador. Um homem que além de uma doença física, de uma
de um problema físico, de uma deficiência física, ele tem uma pior, que é uma deficiência espiritual. E eu imagino então o que eu estou dizendo, a ida dele, pecador, paralítico. Mas quando ele sai da presença do Senhor, quando Jesus fala, pega a sua cama e vai embora para sua casa. Olha como agora ele vai voltar, irmãos. Ele não volta carregado mais, ele volta carregando aquela maca, aquela cama. Quem viu ele em cima da maca sendo levado, está vendo ele voltar com a maca nas costas, com a cama nas costas. Quem via um pecador miserável indo, está vendo um perdoado voltando. Quem viu um paralítico indo sendo carregado, está voltando, andando, carregando a cama. Quem viu um perdido indo, está vendo um salvo voltando. Agora ele não é mais paralítico e agora ele não é mais um condenado ao inferno. Ele foi perdoado por Jesus. Agora ele pode dizer, eu fui lá naquela casa está o Senhor Jesus, o dono daquela casa. A casa de Jesus é um lugar de milagres, a casa onde está o Senhor como dono é um lugar de restauração, de perdão, de libertação, de salvação. Jesus faz isso, onde Ele é o Senhor. Agora a casa, irmãos, que não tem o Senhor Jesus, nada de bom acontece. Repito, é desastre, é discórdia. Se Jesus é o dono das nossas casas, irmãos, sempre vai acontecer algo especial. Se é alguém paralisado como esse homem, Jesus restaura e dá saúde espiritualmente dizendo. Mas esse lar precisa de Jesus. Há uma frase muito interessante que diz: a distância entre um problema e a solução é a distância entre o seu joelho e o chão. A distância entre um problema e a solução é a distância entre os meus joelhos e o chão. Essa é a distância. Então, com os joelhos no chão, clamando ao Senhor Jesus que seja o Senhor das nossas casas, grandes coisas acontecem em nome do Senhor. Amém? Então, deixemos Jesus ser o dono das nossas casas. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. O que entrou por cima, amarrado na cama, sai andando pela porta com a cama nas costas. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos uma coisa dessa, jamais vimos coisa assim. A casa de Jesus é um lugar de alegria, a casa de Jesus é uma casa de lugar de glorificação a Deus, é um lugar de admiração daquilo que o Senhor faz. Louvaram a Deus pelas maravilhas que o Senhor Jesus operou naquela hora. Nós louvamos a Deus pelas maravilhas que o Senhor Jesus há de operar nas nossas casas, se assim tão somente crermos. Amém, querido? Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. E a Bíblia diz que Jesus está batendo nas portas de muitas casas, querendo entrar para ser o dono. Ele está batendo, porque Ele quer fazer maravilhas. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Que se o Senhor Jesus ainda não é o dono da sua casa, convide Ele, abra o seu coração, abra as portas da sua casa e permita o Senhor Jesus reinar na sua casa. Amém? Eu quero orar por você, lembrando que amanhã, dia 1º, nós vamos começar, irmãos, uma campanha de oração. Eu vou estar mandando o grupo da igreja, do dia 1º até o dia 31, tem ali 31 motivos de oração por missões
e estaduais. Todos os dias eu vou estar mandando no grupo da igreja um motivo para que possamos, no momento de oração, orar por eles. Vamos orar? Amado Deus, soberano, eterno Pai que está nos céus, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, porque declaramos com a letra dos cânticos, ó Deus, a grandeza do Senhor, a soberania, a bondade do Senhor para conosco. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pelo fato de o Senhor ser o Senhor das nossas casas, da nossa família, e mais uma vez, ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue, ó Deus, sendo o Senhor das nossas casas. Nós pedimos que o Senhor reine sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Deus querido, nós te louvamos pelos irmãos que aqui estão, por esses que estão em suas casas, cultuando a Ti conosco. Visita este lar, visita esta família com a boa e poderosa mão do Senhor. Nós profetizamos, Pai Santo, uma noite de descanso na Tua presença, e que amanhã, Deus, se nos pertencer, seja um dia direcionado pelo Senhor em nome de Jesus. Que o amor do Senhor e a graça salvadora de Jesus Cristo, Teu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo continue sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.